A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, é um prazer estar aqui neste momento em que estaremos relembrando a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço aqui a oportunidade dada aqui pelo pastor Osiris Júnior, pastor Alexandre, e é uma alegria estar aqui com todos para este momento especial. Mas é uma noite que comemoramos não só a morte do nosso Senhor, mas comemoramos também a ressurreição dele. E como nós protestantes temos um provérbio que é Christus Victor, dizemos: Jesus morreu, mas ele ressuscitou e vive para todos sempre. Sem delongas, eu convido a todos para abrirem suas Bíblias em um texto alusivo justamente a esse assunto que levantei, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 em diante. Vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas quero ser objetivo com a nossa meditação nesta noite. O texto bíblico diz assim, Lucas 24, do versículo 13 em diante: Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado, para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Amados irmãos, peço sua atenção para que entendamos a grandeza desse texto. Afinal de contas, pensem comigo como estavam os discípulos do Senhor. Dias antes,
eles estavam pasmos com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os judeus esperavam o seu Messias, o ungido da raiz de Davi, que viria para ser o rei tão esperado por eles, que livraria, portanto, Israel do jugo romano, que traria, portanto, de volta o trono de Davi, que faria ser cumpridas todas as profecias de grandeza para Israel. Os discípulos, ao verem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com certeza ficaram pasmos, dizendo: está se cumprindo. Agora a multidão já o aclama, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então os corações deles talvez ficaram ainda cheios mais de alegria ao ouvirem o sermão escatológico do nosso mestre, em que ele falava que o Filho do Homem seria visto com todo poder e glória, e as nações do mundo realmente se dobrariam diante dele. No entanto, todos eles, de forma inesperada, mesmo tendo sido avisados, eles ficaram assombrados e pasmos, o que tinha acontecido 3 dias antes desse momento do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Afinal de contas, o Messias que era esperado, agora tinha sido preso, tinha sido esbofeteado, tinha sido humilhado, tinha sido cuspido, tinha sido ali não só humilhado, mas rejeitado pela população de Jerusalém. O povo gritou: crucifica-o, crucifica-o. Em vez de verem Jesus sentar-se num trono, viram Jesus sendo levantado no madeiro. Em vez de verem Jesus com a coroa de Davi sobre a sua cabeça, viram Jesus com a coroa de espinhos. Em vez de verem Jesus livrando o povo do jugo romano, viram Jesus sendo crucificado por soldados romanos. Em vez de verem a aparente libertação do povo de Israel daquele jugo, viram, na verdade, o Messias que eles criam sendo ali, na verdade, derrubado e aparentemente derrotado diante de todos. Por isso, há um desânimo no coração de todos os discípulos. Tanto que no momento mais difícil, nenhum deles ficou. Fala-se de João, mas João estava acompanhando, na verdade, a mãe do Senhor que estava ali presente. Na verdade, a fé de todos já tinha se esvaído. Fugiram, cumprindo, portanto, a profecia de Zacarias, que o pastor seria ferido e as ovelhas, portanto, se debandariam. Naquele momento, portanto, nós vamos ver os discípulos, em vez de estarem agora entendendo o projeto do Senhor, estarem assombrados diante daquele momento tão terrível e tão difícil. A mensagem, portanto, deles, depois daquele momento, para muitos, era decepção. Afinal de contas, eles viram Jesus fazer milagres. Eles viram Jesus fazer maravilhas, eles viram Jesus fazer prodígios, mas agora viram, na verdade, o Jesus morto que tinha sido sepultado. Ao não entenderem o projeto do Senhor, não entenderam, portanto, a grandeza e a magnitude da obra salvífica, que não estava restrita a uma libertação de um mero povo, que não estava ligada meramente a uma área política, que não estava ligada apenas a um livramento de um jugo, de um império, mas que estava ligada à salvação de toda a humanidade, à libertação de todos os homens, à libertação de todos os povos. Eles não tinham entendido, e muito menos compreendiam o que seria a ressurreição. Portanto, nessa noite eu quero chamar a sua atenção. Se não entendemos a grandeza da ressurreição do nosso Salvador, como disse Paulo em 1 Coríntios 15, vã é a nossa fé. Nesta noite eu quero convocá-los a entender que a doutrina da ressurreição em Cristo
é fundamento para a nossa esperança. E os discípulos de Emaús, esse momento em que eles vivem, vão nos ensinar que o crente tem que entender que Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele vive e vive para todo sempre. Como esse texto pode nos trazer essas lições? Rapidamente aqui, portanto, em primeiro lugar, o texto ele é bem explícito em mostrar o estado decadente dos discípulos de Emaús. Como os demais discípulos, eles estavam abalados psicologicamente. E o texto é enfático em mostrar isso, justamente no verso 14. Eles estavam tão abatidos que agora estavam voltando ao seu povoado. Já não estavam mais em Jerusalém reunidos com os demais. Agora estavam voltando para as suas vidas. Afinal de contas, muitos tinham renunciado à sua vida, ao seu cotidiano, para seguirem Jesus. Agora, já estavam voltando para as suas antigas vidas. Aqueles homens estavam retornando ao povoado, estavam se afastando dos demais. Eles estavam tão perplexos, que eles nem perceberam naquela caminhada em que conversavam entre si, Cleopas e o seu acompanhante, não perceberam que um outro andarilho chegou ao lado deles, porque eles estavam tão perplexos, como o texto nos mostra, conversando entre si sobre os últimos fatos, que eles não perceberam. Talvez estivessem abalados, um olhando para o outro e dizendo: eu acreditei que era ele, eu vi Lázaro ressuscitar, mas eu vi ele também fazendo milagres e prodígios, multiplicando aqueles pães, eu acreditava que era ele. E não perceberam que o Senhor Jesus estava chegando ao lado deles. Eles estavam tão perplexos ao ponto disso. Tanto que no verso 16 vai dizer que essa incredulidade, esse desânimo, faz com que eles estivessem com os olhos fechados. Há um debate de textos, se os olhos estavam fechados, como dizem Lucas, ou em Marcos, Jesus estava em outra aparência. Independente de debate teológico, o certo é que eles, naquele momento, estavam desanimados diante de todos os eventos que estavam acontecendo, que tinham acontecido. Eles estavam tristes. O certo, amados irmãos, é que eles não tinham entendido o projeto divino. O texto é bem claro ao falar disso no verso 19, quando mostra claramente que aqueles homens, eles dizem inclusive para o andarilho que chega ao seu lado, dizendo: ora, você não sabe sobre o Jesus Nazareno, que era profeta. Eles tinham ouvido muitas vezes Jesus sendo aclamado como filho de Deus já. Eles tinham visto Jesus sendo aclamado como Messias. Agora, na boca deles, ele era apenas um profeta. E no verso 21, é dito justamente isso. Nós esperávamos que ele, portanto, traria a redenção a Israel. Mas já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. Ou seja, Jesus está morto e está sepultado. Portanto, eles, ao não entenderem o projeto do Senhor, estavam naquele momento desanimados. E esse desânimo era tão forte no coração daqueles 2 discípulos, que eram próximos dos 11. Por isso digo que eles presenciaram muitos dos milagres do Senhor, que eles estavam não só com os olhos fechados, mas eles estavam incrédulos. Porque mesmo as mulheres tendo voltado dizendo que os anjos falaram, mesmo os demais discípulos tendo ido e dito: ora, o sepulcro está vazio, no entanto, eles permaneciam do jeito que estavam, estáticos espiritualmente, porque afinal de contas, eles estavam abalados espiritualmente. Amados irmãos, quando não compreendemos que o nosso Senhor, Ele não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto, quando não entendemos que Ele está vivo e nos acompanha, quando não entendemos que a morte não segurou Ele como grilhões, quando não entendemos que o nosso Senhor, Ele está na nossa vida e na nossa história, nós começamos a desanimar também. Esquecemos o que Deus já fez, esquecemos as maravilhas que Ele faz. Podem até pessoas contarem os milagres e nós não acreditamos. Só que eu convido você nessa noite a entender
Jesus, ele está falando para você nessa noite, e ele quer abrir o seu coração, porque o nosso Jesus, ele está vivo e ele caminha ao nosso lado. Portanto, Jesus, ao entrar em contato com os discípulos, ele faz questão, portanto, nessa rápida conversa, de apresentar a essência do Evangelho. Ora, amados irmãos, o texto é enfático quanto a isso. No verso 25, Jesus, ao se encontrar com eles e chamá-los de tolos, porque eles não tinham entendido realmente o projeto de Deus, ele começa a mostrar por todos os profetas que o Cristo deveria padecer o que padeceu. Afinal de contas, realmente os profetas falaram. A Bíblia mesmo mostra o próprio Moisés dizendo que viria um profeta que seria semelhante a ele. Você vai ver todos os profetas mostrando cada detalhe da vida de Jesus. Isaías diz que ele nasceria de uma virgem. Nós vemos cada detalhe sendo repetido na vida de Cristo, sendo apresentado, os milagres e maravilhas. Mas também a Bíblia diz claramente que ele viria para os seus e os seus os rejeitariam. Os profetas, cada um deles apresenta isso. Jeremias apresenta, Isaías apresenta, Miqueias apresenta, Zacarias apresenta que o Filho do Homem seria rejeitado. Daniel diz que o ungido viria, mas seria retirado. E eles não tinham entendido, não lembraram de Isaías 53, que mostra que o servo do Senhor haveria de padecer, porque ele deveria levar sobre si todas as nossas enfermidades e dores, ele deveria ser moído, ele deveria sofrer. Eles não tinham entendido o projeto grandioso do Senhor. E Jesus começa mostrando claramente que era necessário que o Cristo padecesse, porque afinal de contas, na cruz do Calvário, Jesus não estava morrendo pelos pecados dele, porque Jesus não pecou. Jesus não estava padecendo por uma mera questão política, porque a autoridade daqueles homens matarem a Jesus foi dada do alto. Jesus não estava morrendo, Jesus estava entregando a sua vida. Ele mesmo disse: eu dou e eu tomo de volta. Eles não tinham entendido que era necessário que o Messias subisse na cruz, porque ele estaria ali nos substituindo, a nossa maldição cairia sobre ele, os nossos pecados cairiam sobre ele, e nós só teríamos salvação e vida eterna se aquele que não tem pecado padecesse no nosso lugar. Era necessário que o Cristo padecesse. No entanto, o texto é bem claro no verso 26, para que o Cristo, ele pudesse entrar na sua glória, ele tinha que padecer. Ele padeceria, mas depois ele entraria na sua glória. Salmos é bem claro que o santo do Senhor não seria corrompido, não entraria em corrupção do seu corpo, porque a morte não poderia vencer Jesus de Nazaré. Numa comparação, numa ilustração, numa alegoria que eu gosto de usar, fazendo ali, portanto, uma ilustração com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 57, apenas uma prosopopeia, uma ilustração. Imagine comigo, realmente o Messias padece. Ele brada bem alto: está consumado. Ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai. 3 dias ele esteve ali debaixo da morte. Mas imagine comigo essa cena, como se a morte fosse um ser animado, tivesse vida, ela sentada no seu trono imponente, como Paulo dá-nos a entender, que ela tinha um aguilhão chamado pecado, e a força do aguilhão chamado lei, com todos os homens debaixo dos seus pés, e de repente, toda essa calmaria é interrompida, quando ela ouve os passos de um homem em sua direção, 3 dias depois. Ela talvez revoltada e grita bem alto: quem você pensa que é para vir contra mim a poderosa morte, que tenho na minha mão o aguilhão pecado? Jesus de longe brada bem alto e diz assim: eu em tudo fui tentado, mas jamais pequei. A morte salta do seu trono e diz: mas eu tenho a força da lei. Jesus diz: eu cumpri todos os preceitos da lei. A morte olha e diz:
como você é insolente, não vê que eu sou a poderosa morte? Jesus olha para ela e diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte não segurou Jesus, porque Jesus é o Senhor da morte, é o Senhor da vida, é o Senhor de todas as coisas. Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Quem duvida de Jesus é tolo, sabe por quê? Porque Maomé continua enterrado, Buda continua enterrado, os sábios desse mundo todos estão mortos, mas o nosso Jesus vive e Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele vive para todo sempre. E eu encerrando esta palavra, porque o tempo já foi, um terceiro detalhe desse encontro majestoso, sabe qual vai ser, irmãos? É que os discípulos, ao começarem a ouvir Jesus falando tudo aquilo, eles gostaram da mensagem dele. Eles não sabiam porquê, mas estavam gostando. E Jesus faz como se fosse continuar a caminhada. O texto diz que eles insistem, eles constrangem. No termo no grego é mais do que isso. Eles agarram Jesus e dizem: você não vai. Nós vamos segurar você aqui. Você vai ficar. Porque eles queriam continuar ouvindo aquela palavra. E é interessante que eles, mesmo ouvindo aquela mensagem, eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Mas eles reconhecem num momento interessante, bem oportuno. Jesus entra na casa e ele parte o pão. Quando o mestre parte o pão, aí a ficha cai. Partir o pão para o judeu tem um sentido muito pesado, irmãos. Não é como nós que convidamos qualquer um para sentar na nossa mesa e comer. Para o judeu, só comia com eles, só partia o pão quem tinha intimidade. Jesus, naquele momento, com aqueles discípulos, ele está dizendo: vocês não são apenas conhecidos, vocês não são apenas andarilhos, vocês não são apenas parceiros de viagem, vocês têm intimidade comigo, vocês são meus amigos, eu conto os milagres e os mistérios para vocês. Só que o interessante é que quando Jesus parte o pão, eles reconhecem e acontece algo grandioso. Esses dois não participaram da ceia. Eles não participaram da ceia que os 12 estavam. Eles não participaram. Mas os 12 participaram da ceia do Jesus que ainda iria morrer. Eles participaram de uma ceia com Jesus ressurreto. Eles tiveram um privilégio que nenhum dos 12 tiveram. Eles comeram com Jesus vivo primeiramente. E o interessante, agora eles entendem que é Jesus. E aí eles começam a lembrar. Quando ele falava, o nosso coração ardia. Irmão, reconheça o poder da palavra de Deus. Se você está fraco, lembre quantas vezes Deus falou para a tua vida e o teu coração ardeu. Olhe e lembra dos milagres e prodígios. Lembra que o Senhor nunca te deixou só. Ele está partindo o pão com você. E por fim, a mudança é tão grandiosa, sabe qual é, amados? Quando eles entendem tudo aquilo com o Senhor, o projeto do Senhor, e que Jesus não estava morto, mas Jesus estava vivo, os homens que estavam voltando para Emaús esquecem de Emaús, esquecem do horário, não é mais tarde, eles correm para Jerusalém, porque eles entenderam que o lugar deles não era Emaús, o lugar deles era em Jerusalém. Era necessário que eles fossem testemunhas de Jesus de Nazaré. Talvez sua vida está bagunçada, irmão, sabe por quê? Você ainda está indo para Emaús. Volta para Jerusalém. Jesus te chamou para ser testemunha dele, porque ele não está morto, ele vive e vive para todo sempre. Que Deus em Cristo vos abençoe.